Abra sua Bíblia, querido, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esta noite nós estaremos encerrando o capítulo de número 2. Estamos meditando nessa carta. Hoje nós estamos na nossa 7ª mensagem dentro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E o nosso texto, ele vai do verso 19 até o verso de número 30. Filipenses 2, do verso 19 até o verso de número 30. Mesmo assentado, eu peço que você acompanhe aí a leitura desse texto na sua Bíblia. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Somente até aí a leitura do nosso texto. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar nesse momento. Pai, a palavra do Senhor, ela foi lida, e nesse momento, Deus, será exposta, e eu peço a Ti que nos conduza, ó Deus, ó Pai, na meditação, na exposição da palavra do Senhor. Ó Pai, que eu seja um instrumento e que eu seja fiel a ela em todas as coisas, e que o Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, aplique essa palavra em nossos corações. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema que eu gostaria de meditar com você essa noite, olhando para esse texto, ainda dentro da nossa série Constante Alegria, é a alegria em meio à desesperança. A gente percebe que o nosso texto, na verdade, a carta de Filipenses, ela é uma carta que ela foi escrita num contexto de desesperança. Mas aqui Paulo, ele nos traz esta ideia de como nós podemos ter alegria, mesmo em meio a um tempo de desesperança. Mas antes eu gostaria de introduzir esse texto contando um pouco para vocês, que é até bom que vocês vão me conhecendo um pouquinho mais, sobre alguns gostos que eu tenho. Por exemplo, um dos gostos que eu tenho e que eu gosto bastante é da literatura fantástica. A literatura fantástica, ela sempre encheu os meus olhos. E eu posso dizer que por causa da literatura fantástica, eu despertei
ainda criança, o meu gosto pela leitura foi lendo histórias de fantasia, histórias de ficção, histórias de mistério. Mesmo ainda bem criança, isso me despertou. Eu era até mesmo considerado, quando criança, piolho de biblioteca. Era aqueles que completava vários e vários cartões lá na biblioteca municipal, lá da minha cidade, em Minas Gerais, Divinópolis. E eu sempre gostava, e a seção da livraria que eu mais visitava era a seção de literatura fantástica. Livros de fantasia, e batalhas épicas, e guerreiros, e enfim, eu gostava e sempre gostei muito. Mas dentre todas essas literaturas fantásticas que eu li quando criança, tem uma delas que me impactou muito. Na verdade, ela continua me impactando até hoje, porque é uma obra que eu continuo lendo ela, e não só lendo, mas também ela, no início aí dos anos 2000, foi adaptada para filme, e revejo os filmes. Comecei a ver os filmes agora com o Theo, estava aqui, meu filho mais velho, e essa obra, ela me impactou muito, e ela tem me ensinado muita coisa sobre a vida, sobre caráter, sobre amizade, e até mesmo sobre a fé cristã, porque aquele quem escreveu essa obra, ele é também cristão. E o título dessa obra, o nome dessa obra, provavelmente você já leu ou já viu o filme, é O Senhor dos Anéis. E eu me lembro que quando eu li O Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu fiquei extremamente impactado com essa obra. Não só pela riqueza de detalhes, não só pelo mundo vasto que foi criado ali pelo seu escritor, Tolkien, mas toda a história narrada, todo o contexto narrado, os personagens e a amizade, o vínculo que foi surgindo em meio a essa comitiva que parte ali protegendo Frodo Bolseiro, que sai do condado e caminha com o Anel do Poder até a região de Mordor, para ali destruir esse anel que trazia tanto mal para o seu mundo. A história do Senhor dos Anéis, apesar de ter como personagem principal Frodo Bolseiro, ela narra outras histórias paralelas junto com ela, porque Frodo não saiu sozinho. Foram, pelo menos no início, 11 companheiros que partiram junto com ele nessa aventura. E logo depois, no final ali da primeira parte da história, esses companheiros, eles se separam, cada um vai resolver alguma outra coisa, e é narrado as histórias de cada um deles, e eram histórias de aventura, eram histórias de perdas, de alegrias, de sacrifícios e momentos de desesperança. E dentre todos esses momentos que aparecem, talvez um onde a desesperança, ela salta forte, é quando na segunda parte da história, dessa história que é dividida em 3 partes, na segunda parte dessa história, já quase caminhando para o final dessa segunda parte, os heróis e ali um trio formado por Aragorn e Gimli e Legolas, eles resolvem ir para uma fortaleza conhecida como o Abismo de Helm. E lá eles enfrentam uma horda de inimigos terríveis, mais de 5 vezes, era um exército mais de 5 vezes maior do que o exército que eles tinham. E eles tinham aquela batalha já como perdida. A fortaleza que eles estavam era dividida em vários muros, e o primeiro muro já tinha sido totalmente destruído. E eles não sabiam mais o que fazer, mas o líder deles, Aragorn, ele ainda tinha uma esperança. Porque um de seus amigos fez uma promessa. E a promessa foi o seguinte: olha, ao amanhecer do 5º dia, olhe para o leste. E na narrativa da história, quando o 5º dia chega, o sol começa a raiar, Aragorn olha para o leste e vê um de seus amigos, Gandalf, junto com um exército enorme. E aí eles conseguem vencer, a trombeta é tocada, o desespero de uma guerra perdida, ele sucumbe diante de uma esperança que é anunciada no horizonte.
E quando eu olho para essa história, e percebendo que Tolkien, quem escreveu essa história, era cristão, e ele, com essas diversas alegorias que ele cria, usando os seus personagens e trazendo ali características bíblicas e até mesmo caráteres bíblicos nos seus personagens, eu percebo que, baseado não só nos ensinamentos de Cristo, mas quem sabe também nesse trecho que nós acabamos de ler aqui do apóstolo Paulo. O verso de número 19, eu peço a você que volte sua atenção agora para a sua Bíblia. Nos é dito que Paulo estava preso, e ele estava preso aguardando o seu primeiro julgamento. Lembra do contexto em que Paulo escreve essa carta? Preso em Roma, na sua primeira ida a Roma, e ele estava ali agora aguardando ser julgado, o primeiro julgamento de Paulo ali em Roma. Porém, ainda assim, como ele havia orientado os filipenses, e no capítulo de número 2, se tem um versículo que ele ecoa por todo o capítulo de número 2, é o versículo de número 4. Nós já passamos por esse versículo, mas esse versículo ele continua ecoando dentro desse capítulo, que diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse versículo ele continua ecoando dentro desse capítulo, porque logo após Paulo dizer esse versículo, Paulo ele traz a nossa atenção a um grande exemplo. Verso de número 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve em vista aquilo que era propriamente seu, como ele disse no verso 4, antes se esvaziou, assumiu forma de servo, de homem e caminhou até a cruz. Logo após ele dizer o que ele diz no verso 4, ele chama a atenção, o maior exemplo de todos, Cristo que se esvazia. Depois, quando nós chegamos lá no verso de número 12, ele chama a atenção agora nossa, por causa do exemplo de Cristo, desenvolvam agora a salvação de vocês, olhando para o exemplo de Cristo Jesus. E o verso de número 4 continua ecoando: não tendo em vista cada um o que é propriamente seu. Esse é o exemplo de Jesus. Então desenvolvam a salvação de vocês, olhando para o exemplo de Jesus Cristo. E agora, quando nós chegamos no verso de número 19, a gente vai perceber Paulo agora mostrando o próprio exemplo dele. Ele mostrando, ou ele dando o seu exemplo. Ele, através das suas atitudes, através das suas escolhas, através das suas decisões, ele dando o seu exemplo como um seguidor de Cristo Jesus. Preso, e igual na sua segunda prisão, como nos é dito lá em 2 Timóteo 4,16, onde ele diz para Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, sozinho. E aqui nesse momento sozinho, talvez ele poderia estar preocupado com o seu bem-estar, preocupado em ter alguma companhia, pois estava só. Mas a gente vai perceber que esse Paulo, só, como também estaria só lá na sua segunda defesa, até pede para Timóteo: Timóteo, venha rápido, traga capa, traga livro, traz João Marcos, porque eu estou só. Esse Timóteo, seu filho na fé, companheiro, discípulo, aprendeu com Paulo, cresceu com Paulo, mas aqui, Paulo sozinho, e talvez nesse intuito de ter ali alguma companhia,
ele inicia o verso 19 dizendo o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Como numa guerra, a expectativa de um socorro, ela traz ânimo para os soldados. E esse ânimo é tão grande que gera nesses soldados uma vontade de não desistir mais da sua batalha. Paulo entende que esse anúncio de Timóteo indo até Filipenses, indo até os Filipos, iria trazer ânimo para aquela igreja, iria trazer esperança para aquela igreja. Ele sabia que se Timóteo chegasse lá, aquela igreja seria animada, aquela igreja seria encorajada, aquela igreja teria alegria. Mas ele já anuncia. Na carta ele já diz: olha, eu vou enviar a vocês Timóteo. Ele vai estar aí junto com vocês. Alguém está para chegar e muito breve, o qual enfrentará também essas dificuldades junto com vocês. E se a mera expectativa já exercia tanta influência, Paulo sabia que a presença de Timóteo ali seria uma grande alegria para esse povo. Paulo sabe que assim como ele ficaria feliz em saber que o seu filho na fé estaria cuidando daquela igreja, os filipenses também seriam felizes por ter Timóteo ali com eles. É o que ele nos diz aqui no verso de número 19. O verso de número 20, Paulo continua dizendo: porque ninguém tenho de igual sentimento. É maravilhoso esse versículo, eu gosto muito desse versículo. Paulo passa a explicar o porquê que ele escolhe Timóteo. Porque Timóteo é a escolha de Paulo. Esse verso ele é muito interessante, o sentido desse versículo é muito interessante. E eu gosto muito de uma tradução de um reformador, João Calvino. Ele traduz esse verso aqui de uma forma muito interessante. Ele traduz da seguinte forma: não tenho ninguém igualmente disposto a atender os vossos interesses. Por isso ele escolhe Timóteo. E essa tradução ela é interessante porque se aproxima um pouquinho mais do sentido original do texto. Porque a palavra aqui, que para nós foi traduzida por sentimento, no original ela traz uma ideia de ser de fato interesse e disposição. Então o que Paulo está dizendo aqui não é, como ele diz aqui, olha, não tenho ninguém de igual sentimento. Ele está dizendo, olha, eu não tenho ninguém disposto como Timóteo a ir até vocês. Então não é só um sentimento no coração de Timóteo, mas Timóteo estava de fato disposto a ir àquela igreja. Ele queria estar lá. Ele tinha uma disposição em seu coração para estar junto com aquele povo, para ajudar aquele povo, para encorajar aquele povo. Essa é a ideia. Timóteo quer ir. Timóteo tem esse interesse de estar lá. É o objetivo dele, é a disposição do coração dele. Mostra que ele tinha essa vontade. E Paulo ainda considera que esse interesse e essa disposição do seu tutelado ainda era maior do que a dele mesmo. Não há ninguém com tanto interesse de ir até vocês como Timóteo. Então por isso eu vou mandar ele. Por isso eu vou encaminhar Timóteo até vocês. Por isso eu vou encaminhar esse meu filho na fé, o meu tutelado, até vocês. Ele vai ajudar vocês. Verso 21, veja o que ele nos diz. Aqui o verso ele nos traz uma crítica. Lembra que o verso 4 continua ecoando. Não esqueça disso. Não tem de cada um em vista o que é propriamente seu. Está ecoando aqui no nosso texto. E tendo em vista que isso está ecoando, Paulo agora tece uma crítica. Cristo deu seu exemplo. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Eu estou agora mostrando com a minha vida, com as minhas decisões, que eu amo a Jesus, que eu sigo a Jesus. E Paulo seguia mesmo a Cristo ao passo dele ter coragem para dizer: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Porém, alguns não são assim. É o que Paulo diz aqui no verso de número 21.
Ele vai dizer que alguns buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Alguns olham somente para eles. E perceba que no texto Paulo não está falando de incrédulo. Paulo não está falando de pessoas que não são crentes. No texto Paulo está falando de crente. No texto Paulo está falando de pessoas que ele considerava irmãos, mas eram irmãos que buscavam o que era deles e não o que é de Cristo, que tinham interesse neles e não nas coisas de Jesus. Ele fala dessas pessoas, consideradas irmãos. Pode até nem parecer ser tão grave isso que Paulo está dizendo. Não, ele está, porque parece que ele jogou aqui para o ar e depois ele volta para falar de Timóteo, de Epafrodito, mas é grave o que ele está dizendo aqui. Porque se a gente for entender o que ele nos fala, lembrando no capítulo 2, o verso 4, o exemplo de Cristo, o que o texto nos mostra, querido, é que se preocupar, se obstinar pelos nossos próprios interesses é tão insustentável para o servo de Cristo, que o final deste caminho ele é único. Ele torna estes que se entregam a serem obstinados em satisfazer somente aquilo que eles querem, eles se entregam e chegam a se tornar inúteis. Eu estou escolhendo Timóteo, porque ele tem um interesse. Agora tem outros que estão preocupados só com eles mesmos. Eu não vou enviá-los. A ideia, eles não têm utilidade para estarem indo aí. Eles não estão preocupados com os interesses de Jesus. Eles não estão preocupados em fazer a vontade de Jesus. Eles querem só o coração deles e mais nada. É impossível que o homem que se devota a si próprio se aplique aos interesses da igreja de Jesus Cristo. É impossível. Aquele que se devota a ele mesmo, ele não vai se aplicar, ele não vai se dispor aos interesses da igreja de Jesus Cristo. A sua devoção é ele, o seu interesse é ele, a sua vontade é ele. Jesus talvez é secundário, ou às vezes nem secundário é. Quando nós nos desviamos, quando a gente tira os nossos olhos dos nossos interesses, a nossa disposição por Cristo e pela igreja de Cristo, ela aumenta. Você percebe isso? Enquanto você tira os olhos dos seus interesses, enquanto você tira os olhos do seu próprio umbigo, das suas próprias vontades, os interesses por Jesus, pelas coisas de Jesus, pela igreja de Jesus, tendem a aumentar. Mas o contrário também acontece. À medida que nós tiramos os nossos olhos das coisas de Cristo e passamos a nos preocupar com os nossos interesses, com as nossas vontades, com a nossa satisfação, com as nossas preocupações, as coisas de Jesus, elas vão se tornando superficiais, ou elas vão se tornando até mesmo interesseiras, só por interesse, só porque eu vou tirar algum proveito, só porque eu vou ser beneficiado. Paulo, no verso de número 21, ele tece essa crítica, e essa crítica ela não é brincadeira. Tem pessoas que têm os seus olhos voltados somente para elas. Isso é um erro grave. Um cristão não pode sustentar esse tipo de postura. Verso 22 e 23 ele continua, ele diz: Timóteo é diferente. Mais uma vez ele vai atestar as qualidades de Timóteo. A sua devoção, sua humildade, modéstia desse jovem pastor. O intuito é para que Timóteo fosse honrado, reconhecido, aceito, esperado, não só com a notícia, mas com a sua chegada.
Que Timóteo traga alegria para vocês. Que Timóteo traga esperança para vocês. Que Timóteo traga o socorro que vocês precisam. Eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo a vocês. No verso de número 24, peço que você acompanhe a leitura. Diz ele: eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo continua dizendo o seu desejo de retornar àquela igreja. Eu quero voltar até aí. Não pense que só por eu falar que vou mandar Timóteo que eu não quero ir mais. Eu quero estar com vocês. Eu quero rever vocês, eu quero abraçar vocês. Eu quero poder sorrir com vocês. Eu quero estar aí. Quero estar junto. Esse é o desejo do meu coração. E ele continua no verso de número 25. Veja o que ele diz. E como vai se tornando ainda mais impressionante as decisões de Paulo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, até que Timóteo chegue até aí, até a ida de Timóteo, porque Paulo precisava se encontrar com Timóteo e dizer: olha, Timóteo, vai para lá, ou mandar uma carta a Timóteo. Mas até Timóteo ir, eu estou voltando, eu estou retornando a vocês, Epafrodito. Lembra que Epafrodito tinha ido até Paulo. Epafrodito sai de Filipos e ele vai até Paulo com o intuito de levar notícias da igreja e com o intuito também de levar uma oferta que aquela igreja havia levantado. Lembra lá no início da nossa exposição? Paulo ainda louva porque só eles se lembraram dele enquanto ele estava lá preso. Foi a única igreja que levantou uma oferta a Paulo. Então Epafrodito foi levar essa oferta. Epafrodito foi o homem que foi lá, então, representando essa igreja. E o texto diz que Paulo julgou, então, necessário enviar Epafrodito. Até que Timóteo chegasse, aquela igreja não poderia ficar sem um pastor. Ela não poderia ficar sem um mensageiro, sem uma pessoa lá para conduzir aquela igreja. Então Epafrodito vai, então, que foi em auxílio do nosso encarcerado, de Paulo, levando notícia, levando oferta, para acompanhar. Paulo agora diz: olha, Epafrodito, é melhor você voltar, porque esse povo precisa de você lá. Esse povo necessita de você lá. E olha o que Paulo diz: Epafrodito é um companheiro. Ele diz aqui, olha, verso de número 25, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Por outro, ele é o vosso mensageiro. Ele é o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito era um companheiro de Paulo, era um amigo de Paulo. Ele estava ali junto com ele estava ali o acompanhando, ele estava ali cooperando junto com ele. É o meu companheiro de batalhas, é meu auxiliar. Porém, ele era um ministro daquela igreja também. Ele era um pastor daquela igreja. E no verso de número 26 diz: visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. O que aconteceu? Epafrodito ficou doente nessa sua visita a Paulo. E Paulo vai dizer no verso de número 27 que essa doença de Epafrodito foi uma doença mortal. Epafrodito estava à beira da morte. E a igreja de Filipos ficou sabendo que Epafrodito estava doente. Ele sai de Filipos, vai até Roma, vai ajudar Paulo, vai entregar a oferta para Paulo, vai dar as notícias para Paulo, só que lá em Roma ele fica doente. Só que a notícia chegou em Filipos e o povo de Filipos ficou muito triste. Lembram que eles estavam meio que desanimados, desesperançosos por causa da prisão de Paulo. Paulo fala várias vezes: olha, não fiquem tristes pelo fato de eu estar preso. Não percam a esperança pelo fato de eu estar preso. E agora com a notícia, Paulo está preso. O nosso pastor foi para lá, ficou doente, está quase morrendo. E agora, o que a gente faz? Então a igreja começou a perder a esperança. A igreja começou a perder a sua alegria. E Epafrodito ficou sabendo disso. E Epafrodito ficou sabendo que a igreja estava preocupada com ele. E isso trouxe angústia no coração de Epafrodito, porque ele queria chegar até lá de novo, estava com saudade dos irmãos e dizer: olha, está tudo bem,
eu estou bem, estou curado. Então Paulo escreve essa carta, olha, estou enviando Epafrodito. Ele teve quase morto, mas pela graça de Deus, foi o que Paulo disse, Deus teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia e tirou Epafrodito dessa morte. E teve misericórdia de mim também, porque senão eu ia ficar duplamente triste. Estou preso, longe de vocês, e agora o meu amigo morre. Eu ia ficar muito triste, Paulo diz. Então Deus me livrou dessa tristeza também. Então ele envia Epafrodito. Mais uma vez Paulo, sozinho, poderia estar lá junto com seu amigo. Epafrodito foi para ajudar Paulo. Mas Paulo diz, olha, Epafrodito, eu preciso da sua ajuda. Você aqui comigo, você é o meu companheiro nessas lutas que eu estou enfrentando aqui, sozinho em Roma. Mas a igreja precisa de você. Você precisa voltar para lá. Precisa retornar. O corpo de Cristo precisa mais de você do que eu. A obra de Jesus, ela precisa mais de você do que eu. Então retorne. Talvez no coração de Paulo, no coração de Epafrodito, se refletia aquele mesmo sentimento que acontece com Cristo. Lá em Mateus 9:36, que diz o texto que vendo ele as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quase quebrei o copo aqui. A igreja sofria. A igreja sofria. Verso 28. Ele diz, por isso também mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Era uma presença importante para Paulo, mas seu coração estava completamente voltado para a igreja de Filipos. Eu quero enviar até vocês, enviá-lo rápido. Quero que ele chegue aí o quanto antes, para ajudar vocês, para que vocês se alegrem novamente, para que essa tristeza vá embora, para que essa desesperança ela vá embora, e eu tenha também menos tristeza. 29, ele continua, recebei-o, pois no Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como esse. Paulo dizendo que agora, assim como ele disse para que eles recebam bem Timóteo, honrem a Timóteo, agora eles devem também receber com alegria a Epafrodito, honrar Epafrodito, e não só ele, mas homens como ele, que amam a obra do Senhor, que amam a Deus, que amam servir a Deus. Honrem esses homens, honrem pessoas assim. E verso 30, ele encerra dizendo, visto que por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Por causa da obra de Cristo, o texto diz que Epafrodito chegou às portas da morte. Um homem que, assim como Paulo, como Timóteo, como Cristo, não considerou primeiramente a sua vida, mas sim o reino de Deus. Esse texto é lindo. E diante dele eu gostaria de trazer rapidamente algumas aplicações aqui para as nossas vidas. Nós aprendemos várias coisas em tempos de desesperança, como nós carecemos de socorro. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus sempre socorre a igreja dele. Sempre socorre. Deus sempre age em favor da sua igreja. Deus sempre age em favor do seu povo. Queridos, olhe para a história da igreja. Quantos momentos a igreja passou por períodos de desesperança? Quantos momentos? Vocês conhecem a história da igreja presbiteriana de Rolândia muito melhor do que eu. Vocês conhecem esses 78 anos da nossa igreja muito melhor do que eu. Quantos momentos de desesperança nós aqui, essa igreja, passou. E em todos esses momentos, Deus continuou sustentando essa igreja. Deus continuou socorrendo essa igreja.
Olhe para a sua vida. Quantos momentos de desesperança você passou na sua vida e Deus continuou sustentando você. A igreja de Cristo é sempre preservada por Cristo. Ela nunca vai estar desamparada. Nunca vai estar. Porque é Ele quem socorre a igreja dele. É Ele quem socorre o povo dele. Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Deus sustenta a sua igreja. Deus sustenta o seu povo. É Ele quem sustenta. É Ele quem continua fazendo com que a obra dele, o povo dele avance. É Ele quem continua. O segundo exemplo, a segunda lição que a gente aprende aqui é a expectativa daquele que escreve essa carta. Paulo nos mostra que Cristo é maior que o nosso bem-estar. Jesus é maior do que o seu bem-estar. Paulo estava só, a solidão deixava Paulo triste, deixava Paulo desesperançoso. Ele lamenta isso para Timóteo. Lembra que eu disse que nós lemos 2 Timóteo 4,16? Mas na cabeça e no coração de Paulo, do apóstolo Paulo, o reino, o evangelho, a igreja, os irmãos eram maiores. Não julguem cada um o que é seu, mas sim o que é do outro. O que você tem considerado maior do que o reino de Deus? O que você tem considerado maior do que o evangelho? O que você tem considerado maior do que a igreja de Cristo? O que tem impedido você de se dedicar mais a tudo isso? O que tem impedido você, querido? O que está no seu coração que tem sido maior do que Jesus e o reino dele? Seria bom uma companhia para Paulo. Mas seria infinitamente pior para Paulo saber que a igreja de Filipos precisava de alguém. Cristo é maior do que o nosso bem-estar. Infinitamente maior. Terceira coisa que nós aprendemos é que ficar na inércia nunca pode ser uma opção para a gente. Paulo poderia ficar lá na sua prisão, se contentar com a prisão dele, se contentar com o fato que ele iria ter que se defender diante de César, aguardando a oportunidade da sua defesa, sendo ali cuidado, alimentado pelas pessoas. Talvez seja mais confortável mesmo, porém no coração de Paulo não estava isso. Eu vou enviar vocês Timóteo. Eu quero ir, talvez eu consiga ir até vocês, mas eu vou enviar alguém, eu vou enviar um socorro para vocês. Querido, ficar sentado no banco é bem melhor, mais seguro, mais estável do que pegar a mão no arado. Se você não quer ter problema, não põe a mão no arado. Se você não quer ter atrito, não põe a mão no arado. Se você não quer passar por desavença com ninguém, não ponha a mão no arado. Mas lembra-se que isso para um servo de Deus é insustentável. E nos leva à inutilidade dentro do reino de Deus. Talvez ficar em casa, assistindo a transmissão, e agora a gente até melhorou ela, assistindo a transmissão do culto, lá na sua cama, de pijama, comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola. É muito mais confortável. É muito mais confortável. Mas entenda que o que a palavra de Deus nos ensina é que nós não fomos criados para ficar inertes dentro do reino de Deus. Você não foi criado para ficar esquentando o banco.
Você não foi criado para isso. Ah, pastor, mas dá dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça sim. Vai dar sim. Eu não vou mentir para você que vai ser a mil maravilhas. Tratar com pessoas é complicado mesmo. Zé Roberto disse aqui, a gente é diferente. Mas Deus faz algo maravilhoso no meio dessa diferença. Maravilhoso. Timóteo entende que ele precisa dar uma boa notícia e providenciar uma ajuda. Ele não pode, Paulo não pode ficar parado. Aquela cadeia lá não conteve o agir dele. Não deixou ele estava ali preso fisicamente, mas a ação dele continuou fluindo. A igreja pode ser contida, querido, mas ela continua fluindo. Veja lugares aí onde se é proibido pregar o evangelho. É proibido. A igreja está lá enclausurada, mas o evangelho continua sendo propagado. Porque as pessoas entendem que não podem ficar na inércia. Isso não é uma opção. Por mais que seja melhor, por mais que seja mais confortável. Quarta, quando o assunto é referente a Cristo, eu e você precisamos estar dispostos. Timóteo estava pronto para poder socorrer a igreja. Ele estava pronto, ele estava preparado para ir lá até a igreja de Filipos. Ele estava pronto para socorrer os irmãos. E às vezes a gente não tem disposição para dar um feliz aniversário para o WhatsApp. Às vezes a gente não tem essa disposição. Timóteo estava pronto a sair lá de onde ele estava e ir lá para Filipos para socorrer aquela igreja. Uma igreja carente. Às vezes lhe falta disposição para acordar, para vir para a igreja. Às vezes lhe falta disposição para você vir ao culto. E olha que eu estou falando só de presença, não estou falando nem de serviço. Se nos falta disposição às vezes para estar presente, imagina para trabalhar na igreja. Timóteo estava pronto. Precisa de mim, eu vou. Mas existe um outro lado também. Eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Às vezes tem gente disposta. Pode ser que não sejam muitas, mas tem gente disposta. Só que tem pessoas que precisam aprender como Paulo. Talvez para Paulo seria melhor ele esperar o seu julgamento, a sua defesa, ser liberto, e ele resolver do jeito dele, como ele quer, a questão com Filipos. Ele pode entender, eu vou lá, eu mesmo resolvo, eu sei que a história da igreja, eu sei o contexto dessa igreja, eu sei tudo que essa igreja passou, então eu sou a melhor pessoa para resolver esse problema. Só que tinha Timóteo disposto. Paulo entende, eu vou enviar Timóteo. A gente precisa aprender como Paulo também. Que às vezes tem gente disposta a trabalhar, mas tem gente que não quer ceder, ou não quer dar oportunidade, não quer treinar essa pessoa, não quer auxílio, quer fazer tudo sozinho. E aí se cansa. E lá, pastor, não aguento mais. Mas é óbvio, é claro. Às vezes tem pessoas dispostas. Então a gente precisa dizer para essa pessoa, olha, vai lá, filho. Vai lá. Capacita essa pessoa, treina essa pessoa. Conduz essa pessoa. Ajude essa pessoa. Tem gente que não larga o osso de jeito nenhum. Eu sempre fiz, eu vou continuar fazendo, porque é assim que faz. Mas às vezes tem gente melhor do que você. Às vezes tem gente que faz coisas muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Pode ser que falte disposição, mas pode ser que falte também pessoas que cedam um lugar para aqueles que estão dispostos também. Quinto,
Não foque sua vida no que é somente seu. É o que o texto nos ensina também. Olhe para o próximo. O que o texto nos mostra é que se preocupar e se obstinar com a gente e somente com os nossos interesses é insustentável para um servo de Jesus Cristo. Como eu disse, é impossível que o homem que se devota a si próprio se aplique aos interesses da igreja. É impossível, queridos. É impossível isso. Então não foque só na sua vida. Veja as necessidades dos outros. Perceba o que está acontecendo com aqueles que estão do seu lado. Talvez tem pessoas que precisam de uma oração, talvez tem pessoas que precisam de ajuda. Talvez tem pessoas que estão tristes, às vezes precisam só de um abraço. Não fique só preocupado com você. Sexto, não espere as coisas acontecerem. Não espere. Não fique esperando ser chamado, não fique esperando ser convocado. Esteja atento. Precisa de alguma coisa? Eu vou agir, eu vou fazer. Eu me disponho. Eu me disponho a isso. Talvez vocês percebam muito mais necessidades dentro da nossa igreja do que eu, os presbíteros, os diáconos. Se disponha, se voluntarie. Diz, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, eu posso fazer isso, eu posso ajudar dessa forma. Vamos fazer, irmãos. Dentro do reino nós somos cooperadores, colaboradores. Então não espere as coisas acontecerem. Sétimo, esteja atento às necessidades, nós já falamos sobre isso, não fique, foi o que eu acabei de falar. Oitavo, honre aqueles que trabalham. Paulo diz, olha, está indo aí Timóteo, está indo Epafrodito, recebam eles com alegria, honrem a eles. A gente precisa honrar as pessoas que trabalham. Às vezes a gente critica, mas a gente precisa honrar. São pessoas que estão se dispondo, são pessoas que estão colocando os seus dons em ação, os seus talentos em ação. E por fim, diante da obra de Jesus, faça o que é possível. Vá até onde é possível ir. Epafrodito doente, doença mortal, ainda assim ele não se desanimou. Não se desanimou. Não se desmotivou. Não perdeu a coragem. Tá bom, Paulo, eu vou voltar. Vou lá ajudar esse pessoal até Timóteo chegar então. Tempos de desesperança, queridos, necessitam de pessoas que se levantem no poder de Cristo Jesus para trazer esperança que vem de Deus. Podemos estar passando, podemos continuar a passar por momentos de desesperança. Mas nesses tempos de desesperança, nós precisamos nos levantar no poder de Jesus Cristo para trazer esperança, essa esperança que vem do Senhor. Que Deus nos use, que Deus use você em nome de Jesus. Que o reino progrida, que a igreja cresça em nome de Jesus. Que a gente trabalhe com alegria, que a gente traga esperança, a esperança que vem de Deus, a esperança que vem da palavra do Senhor, no sentido de anunciar, de pregar, de testemunhar, de agir em conformidade com ela, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Após essa canção, iremos orar e assim encerrar o nosso culto.